Sabadabadá, bom dia, fiel. Hoje à noite, bem tarde, 9 horas, sessão Coruja na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Flamengo. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal Blog do Vitão, ative o sininho e deixe seu like, tá bom? Vamos lá. Várias coisas. Primeiros recados. 9 horas é o jogo, 1 hora antes, 8 horas aqui no canal. Ativa o sininho para não perder a notificação. Começa o pré-jogo do Clássico das Multidões, depois da transmissão de Corinthians e Flamengo, a parceria que o canal Blog do Vitão tem com os amigos da Rádio Coringão. Acabou o jogo, eu chego em seguida com a live de pós-jogo também aqui no canal Blog do Vitão. Só se inscrever e ativar o sininho. O Flamengo tem aquela palhaçada do Tite dizer que não vai assumir um time esse ano, de jeito nenhum, mentir 4 vezes, mentir se assumir, né? Se não assumir, terá tido hombridade e não terá sido mentiroso. Aliás, o Tite disse que se ele assumir o time, podem chamar ele de mentiroso. Então, se ele assumir o Flamengo, será chamado de mentiroso, atendendo o seu pedido. Esse ano. A partir de 1º de janeiro, ele faz o que ele quer. Aliás, ele faz o que ele quer desde já. Só não vai ter sido homem, vai ter sido mentiroso. E se assumir o Flamengo segunda-feira, amanhã, depois do jogo, por pipocar de forma vergonhosa, depois de 10 dias que todo mundo diz que ele já está certo, só para não ter que vir na Neoquímica Arena, para não ser xingado de mentiroso, né, depois de fazer o que fará, se fizer, aí, além de mentiroso, será pipoqueiro. Então vamos aguardar, porque não dá para falar de uma pessoa que ainda não fez algo, né? Só estou comentando baseado no que ele disse. Ele disse 4 vezes para o Corinthians esse ano que não trabalharia esse ano, e num podcast foi a público que disse: se eu assumir o time esse ano, me chamem de mentiroso. Então eu estou baseado nas palavras dele. Dito isso, o jogo é só às 9 horas, antes tem protesto, né? Vou colocar na tela para vocês. Primeiro deixa eu tirar o banner aqui, senão não vai dar para mostrar para vocês. Vou botar aqui o protesto para vocês da Gaviões da Fiel. Ó. Convocação geral em frente ao Parque São Jorge, sábado, que é hoje, às 3 da tarde. Às 3 da tarde, depois vão direto para a Neoquímica Arena. Lembrando que hoje, no Parque São Jorge, vai ter o lançamento da candidatura à presidência do André Negão para os sócios. Há mais de um mês, mais ou menos, teve o lançamento para a imprensa. E esse cancelamento, essa apresentação da candidatura para os sócios oficial, né? Porque há muito tempo, desde o começo do ano, tanto ele quanto Augusto Melo fazem campanha no clube, tem churrasco toda semana de um e de outro. Foi adiado depois da eliminação ridícula do Corinthians na Sul-Americana. Aliás, não foi só a candidatura, o anúncio que foi adiado, ele tinha entrevistas marcadas essa semana e desistiu delas porque o Corinthians perdeu do Fortaleza. Não sei se é a melhor maneira para um presidente do Corinthians se comportar, um candidato, né? Porque quando tiver problema cancela as coisas. Mas enfim, esse é o André Luiz. E esse protesto da Gaviões, a Gaviões da Fiel, que normalmente não se posiciona oficialmente. Tem chapas, né, que tem muitos organizados, uma delas é 95, na Arquibancada 95, que já declarou apoio ao Augusto Melo, não é ligado necessariamente direto a Gaviões, mas são pessoas organizadas que fazem parte dessa chapa, a maioria. E a Gaviões da Fiel já fez uma postagem esses dias dizendo que contra a renovação e transparência, fora a chapa 22. A chapa 22 é a preto e branco, que muita gente não sabe, né? Confunde preto e branco com a renovação e transparência. A preto e branco nas últimas eleições foi a mais votada, mais inclusive que a renovação e transparência. É uma espécie de MDB, né? Não tem carta à presidência, mas domina o Congresso, no caso o Conselho. E há muito tempo a Secretaria de Esportes Terrestres, a mais concorrida do Corinthians, exceção feita ao futebol, fica aí com esse grupo político. Esse grupo é a chapa do Adriano Monteiro Alves, do Duílio Monteiro Alves, a quem o grupo do Duílio é ligado, que sempre apoiou a renovação e transparência. Dessa vez demorou muito para anunciar o apoio, não queria o nome do Negão, esperaram até a última hora ver se aparecia uma terceira via. Como não são Augusto Melo, com muita má vontade aderiram à campanha do André Negão. Eu estou fazendo leitura política, não estou fazendo campanha nem para Augusto Melo, nem para André Luiz, né? Ganhe quem ganhar, eu sou jornalista, vou entrevistar e fiscalizar quem ganhar. Não sou sócio do clube, fui sócio do clube na infância, dependente do meu pai, frequento ainda, moro perto, mas não me sinto à vontade para apoiar nenhum nem outro, porque eu sou jornalista e terei que falar bem, mal, a verdade de quem ganhar, fiscalizar, como eu fiz a minha carreira inteira de jornalista, né? Enfim, ganhe, esteja no poder quem estiver. Tanto que todos eles me respeitam e não podem falar nada quando eu escrevo de alguém, do outro, porque eu já escrevi de todos quando foi poder, enfim, entrevistei todos. E todos aqui têm o mesmo espaço. Dito isso, então o Corinthians, nesse clima de pressão, reivindicação, protesto no Parque São Jorge, depois vai para a Neoquímica Arena, e aí
Não os jogadores estão no CT, não vão assistir essa pressão é política em cima do grupo político do Corinthians. Corinthians que com o Mano Menezes pela primeira vez na Neoquímica Arena, né, o Mano que perdeu para o São Paulo, ele não ficou no banco, foi o Sidney porque ele estava suspenso, perdeu para o Fortaleza, 2 derrotas na era Mano, uma com ele no banco. Seu primeiro jogo em casa contra o Flamengo, que tudo indica será de Tite, mas ainda será do auxiliar Mário Jorge, que é do sub-20 do Flamengo. O Corinthians precisa vencer esse jogo de qualquer jeito, né? Por causa da briga contra o rebaixamento. Ah, não ganhou, acabou. Não. Tem que fazer, tem 30 pontos, que é menos do que tinha essa altura em 2007, quando caiu. Dito isso tudo, vamos para os palpites da rodada. Uma rodada, o Corinthians vai entrar às 9 da noite nesse sábado. Antes tem dois jogos que interessam o Corinthians. Está sendo uma coisa tão ridícula que o corintiano mais racional, que é a exceção, a maioria é passional, o mais racional vai ter que torcer para o São Paulo e para o Palmeiras. Eu, como não sou racional, mas enfim, na prática, vitórias do São Paulo e do Palmeiras ajudariam o Corinthians na rodada. Olha que situação chegou o Corinthians, mas vamos lá. Goiás e Bahia, o Bahia está na zona de rebaixamento, o Goiás não está na zona de rebaixamento. Se o Goiás ganhar do Bahia, empata em pontos com o Corinthians, deve ficar atrás pelo saldo. O Bahia, se chegar, ganhar, chega perto. Na verdade, para o Corinthians, acho que o melhor resultado seria o empate. Se tiver vencedor, melhor que vença o Goiás e segure o Bahia. Já que cai em 4 só, né? Vasco e São Paulo. Vasco é muito favorito para esse jogo. São Paulo está de aviso cantando feliz, ano velho, adeus, ano novo. Ganhou do Corinthians do Curitiba, vários desfalques para esse jogo. O Vasco joga a vida depois de perder de 4 do Santos, de São Januário fervendo. Enfim, o... seria muito bom para o Corinthians se o São Paulo pelo menos arrancasse um empatezinho lá, mas não é essa a tendência é de Vasco. Meu palpite é Goiás 2, Bahia 1, Vasco 2, São Paulo 1, mesmo palpite para os dois jogos. Corinthians e Flamengo. O Flamengo ainda sem Tite, mas livre do encosto do horroroso Sampaoli, né? O Flamengo não disputou a Libertadores nem a Copa do Brasil porque o Landim, péssimo presidente do Flamengo, não quis demitir o São Paulo a tempo, né? Desde aquela palhaçada que teve lá do Pedro, o preparador dele, tomar o soco dele e manteve o São Paulo. Aliás, desde antes, 14 de abril, o dia que ele foi contratado, eu gravei um vídeo, está no canal. No mesmo dia, não falei depois, dizendo que não tinha chance nenhuma de dar certo. Convidar o Nero para tomar conta do incêndio. Uma contratação completamente imbecil de um treinador supervalorizado, fraquíssimo. A Argentina sabe bem o que eu estou falando, Olympique de Marseille, Sevilha, mas no Brasil tem gente que dá cartaz para esse cidadão, que é um péssimo treinador, péssimo gestor de grupo. Mas enfim, palpite 1-0 Corinthians, baseado no nada, mas 1-0 Corinthians. Inter e Grêmio, o Cudê nunca venceu um Grenal, vem de uma eliminação trágica, 90% do público, 95%, não lembro, como é no Sul. Vermelho, né? O jogo é no Sul, mas o Grêmio, o Renato Gaúcho tem um histórico absurdo em Grenal contra o Inter, que deve equilibrar bem as coisas. Cheiro de empate ou Grêmio? Enfim, pode dar qualquer coisa, se fosse loteria tripla, mas como eu não vou ficar no muro aqui, eu vou de 1-0 Grêmio. Palmeiras e Santos, o Palmeiras, o Abel, professor de Deus, tem duas situações para fazer. Ou ele foi burro na Bomboneira e burro no Parque Antártica, ao não escalar o Hendrick, insistir com uma escalação que não fez o menor sentido, ele insistiu desde a período e foi um fiasco atrás de fiasco, esperou o time tomar um gol para trocar. Ou ele repete isso para dizer que ele que manda, né, que ele é o bonzão, ele que manda e ninguém sabe nada, ou ele faz o que todo mundo sabia que ele tinha que fazer faz tempo e deixou claro, e só ele teimoso não fez, e agora mostra 3 dias depois que ele foi burro contra o Boca e escala o time certo. Vamos ver se ele vai trucar a imposta no erro, ou se vai admitir que o time foi eliminado porque ele não fez o que tinha que ter feito. Saberemos nos próximos momentos da escalação. O jogo ser no em Barueri, não no Allianz Parque, diminui o favoritismo do Palmeiras, mas é favorito. O Santos não terá Soteldo, que fez aquela palhaçada contra o Vasco. Teve gente que achou o máximo, e por causa da palhaçada ele tomou o terceiro amarelo e não joga. Palmeiras é favorito, 2-1 é o meu palpite, mas o Santos tem condições de equilibrar essa partida, ainda mais que o jogo não é no sintético da Pompeia, é em Barueri. Flamengo não, desculpa, Fluminense e Botafogo. Botafogo se livrou do cidadão que deixou o melhor jogador do time no banco, tinha que ser mandado embora antes do jogo, né? Enfim, e o Fluminense de bem com a vida na final da Libertadores. 90% do público será tricolor, que no Rio de Janeiro alguns clássicos têm 90-10. No turno, o Botafogo venceu com 90%
alvinegro no Engenhão. Essa vez vai ser todo mundo 90% tricolor no Maracanã. A torcida empolgada com a decisão da Libertadores, mas enfim, o Botafogo pensou só nesse jogo. O Fluminense vai ter alguns desfalques. Para mim, vai dar Botafogo 2-1. Atlético e Bragantino. O Bragantino é o atual vice-líder, mas o Atlético jogando em casa, apesar da derrota no Atletiba, né, uma derrota dura, jogando em casa na Arena, sem o Vitor Roque, perde muito, obviamente, né, não volta mais esse ano, mas o Atlético é melhor na sua casa, né? Acho que vence o Bragantino por 2-1. Galo, que é o líder do retorno, embora não exista essa classificação, só vale o total. O Curitiba, que já caiu, mas está animado que venceu o Furacão. Acho que dá Galo 2-0. O Galo que tem 100% de desempenho na sua casa no MRV, sendo que desses 100% só teve gol do Paulinho, né? Acho que vai dar Galo 2-0. Fortaleza e América. Fortaleza também de bem com a vida por ter eliminado o Corinthians e estar na final sul-americana, contra o América que praticamente já caiu, né? Luta, mas luta com muito pouca chance. Fortaleza vence 2-1. E Cuiabá e Cruzeiro, a gente dá o palpite outro dia. Vou deixar hoje já o palpite dado, porque só no outro sábado, porque o estádio do Cuiabá está sendo preservado para a data FIFA para o Jogo do Brasil. Então o Cuiabá volta a jogar só depois do Brasil, no dia 14, no outro sábado. Então vai ser 1-1 esse jogo, mas depois a gente fala mais a respeito. Tá aí os palpites da rodada. Se inscreva no canal, ative o sininho, fiquem ligados. Hoje tem pré-jogo, jogo, tem pós-jogo, enfim, tem protesto às 3 horas, muita coisa hoje ligada ao Corinthians.